Muito bem. Vamos lá. Bom, gente, tudo certo com vocês? Uma boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para quem estiver vendo em outro horário a aula. Hoje a gente vai continuar falando da matéria de Direito Processual Civil, matéria dada pelo professor Chacon. E na última aula, e até foram aulas bem corridas, as duas últimas, né? E a última também foi. A gente deu tudo isso aqui já. Tudo. Revelia, mitigação eficaz da revelia, tutela, citação, a petição inicial, causa de indeferimento, causa de aditamento, a audiência de conciliação e mediação. A gente deu tudo isso aqui. Hoje, em relação aos que a gente tem, eu tenho passado para vocês em relação ao conteúdo, vai ser um pouco menor. Por quê? Porque, primeiro que a gente vai finalizar a parte de 1 a 4, dada pelo professor Chacon, e vai entrar numa nova parte, que vai ser a parte de provas. E provas eu vou começar da semana que vem, para alinhar tudo de uma maneira só. Então, o que está pendente hoje? Alguns detalhes da parte do saneamento, né? E audiência de instrução e julgamento, que seria a última etapa antes da sentença, né? A gente vai entender cada uma das coisas que a gente vai ver hoje. Então, só para recapitular, né? A gente tinha visto, né, que as fases saneadoras do processo tinha como a grande característica as providências preliminares, que são as maneiras do juiz, antes de tomar a decisão do que ele fará com o processo, dele entender o que é necessário sanar, né, para dar continuidade ao processo. Então, a gente olhou na aula passada que nós temos vários tipos de análise a serem feitas nessa etapa, só que elas podem ser resumidas pela ideia de resolver os vícios processuais pendentes do processo, e aí causas aqui como incompetência, causa como o valor da causa poder estar errado, né, tem que ser alterado, são causas que podem estar pendentes do processo, é, havendo uma alegação preliminar ou algum fato novo, oportunidade de apresentação de réplica e tréplica, e a gente entendeu lá, né, a apresentação de fatos documentos novos, e quando há reconvenção e intervenção de terceiros, e até também intervenção de interessados, que existe a possibilidade, né, da parte se manifestar novamente, né? Então, o que a gente tinha visto antes, que no processo a gente tem a petição inicial, a gente tem o despacho, tal, tal, só que a gente tem a oportunidade do réu contestar a ação através da contestação. E isso pode gerar dentro da contestação fatos novos que o autor tem a oportunidade, através da réplica, de se manifestar. E a tréplica seria a manifestação da parte ré em relação à réplica apresentada pelo autor. E por fim, e não menos importante, a análise da própria contestação, para ver se ela está dentro dos conformes e, portanto, que haja, após essa análise dessas três ideias que eu coloquei aqui, que se comece o que nós chamamos de julgamento conforme estado do processo, que leva a três hipóteses possíveis, que a gente já viu lá passada, são as causas de extinção do processo sem resolução do mérito, pelo artigo 354 e 485, ou com resolução do mérito em caso de autocomposição, decadência ou prescrição do direito. Nós vimos também que poderá haver, nesse caso, se o juiz sentir que as provas no processo, trazido por ambas as partes, pela parte autora e pela parte ré, já são suficientes para trazer para o doutor a análise do mérito. Então ele já se sente convencido de que as provas já são suficientes para falar sobre a matéria do direito e dar a sua decisão. Os artigos que falam sobre isso, o artigo 355 do CPC e 487, inciso 1. E a gente viu também que, dentre as possibilidades
que o juiz pode dar prosseguimento à ação, ele pode verificar que ainda é necessário aumentar a produção de provas. Então, para que ele fique convencido do que aconteceu, é necessário que haja uma produção de novas provas. Essa parte a gente chama de fase saneadora, né? E vai servir para organizar basicamente o processo em relação ao que a gente já falou, né? Em relação a essas questões pendentes, né? Se ele analisar que ainda é necessário organizar mais ainda o processo, é necessário mais provas, ele vai começar a fase instrutória, que é essa fase que fala sobre a dilação probatória, né? A possibilidade de produção de novas provas a serem indicadas tanto pelas partes, como pelo próprio juiz. O juiz ele pode, nesse momento da fase instrutória, falar quais são as questões pendentes para que haja o convencimento do seu julgamento, para que ele entenda o que falta ainda para ele ficar convicto do seu julgamento em relação ao processo, né? Então, isso aqui é matéria da aula passada, né? A revisão de aula da aula passada. Hoje a gente vai ainda falar um pouco mais sobre a questão do saneamento e nós iremos entrar na AIJ, Audiência de Instrução e Julgamento, de fato. Então, o que a gente já sabe sobre a questão do saneamento? É uma etapa fundamental para resolver pendências processuais e preparar o processo para a colheita de provas. Nada diferente do que a gente já viu até agora. Para que serve? Decisão que visa organizar o processo, como a gente já viu ali atrás, resolver questões processuais, que aí eu coloquei como vice-processuais, né? E também nada de novo. O que surge como novo é isso aqui. O artigo 357, a parte que ele fala sobre a delimitação das questões de fato e prova. Não é que vai ser analisado nessa parte qualquer questão. Vão ser questões que, pelo próprio juiz, serão delimitadas. As partes vão apresentar as provas que pretendem produzir, não significa que o juiz vai deferir todas. Um exemplo interessante que se tem, e aqui acho até que. Deixa eu só arrumar isso aqui que tá me dando. Para quem tem toque, né? Tá sem a fonte certa. Por que tá sem a fonte certa? Por que isso aqui tá diferente? É, qual que é essa aqui? Aptos. Pelo amor de Deus, deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar antes que. Pronto. Aham, pronto. Nesse sentido, nesse sentido, quando começa a fase instrutória, vocês já devem, para quem faz estágio e tem que lidar com audiências e instruções de julgamento, vocês já devem ter percebido que isso é muito comum. O advogado, nesse momento, ele entra com o que ele chama de indicação de provas. Essa parte que está indicando as provas, ele começa falando das provas que pretende produzir, justificando o motivo delas serem importantes. Então, isso é uma questão muito interessante, porque caso o juiz entenda que mesmo assim a, a prova indicada pelo autor ou pelo réu não seja necessária, é possível, é possível que essa questão seja revista em preliminar de apelação, no qual a parte pode alegar cerceamento de defesa. Não significa que, então quer dizer, se o juiz indeferiu a minha prova, eu já vou entrar com isso. Não significa isso. Significa o quê? Significa que existe a possibilidade, se mesmo você justificando, mesmo sendo uma questão importante para a discussão do processo, se o juiz delimitar a prova, é possível entrar com recurso em relação a essa delimitação. Muito advogado, muitos advogados que eu vejo na prática, no dia a dia,
abordam essa matéria como agravo de instrumento, com um certo receio de que, se ele tiver que vir em preliminar de apelação, ele possa perder por precisão ou decadência, o direito. Ele possa perder o direito. Mas isso, na verdade, é uma interpretação errada até dos próprios advogados. A grande realidade é que eles entram com isso para ter um efeito suspensivo, às vezes até para ganhar prazo, às vezes. É muito comum. Teve até um caso recente que eu mesmo peguei, que eu faço audiência de São Julgamento lá em Taubaté, em que aconteceu isso. Um escritório tinha perdido o prazo para produzir prova, né? Porque você tem que, e aí é indicado no despacho que defere a audiência de São Julgamento, você tem um prazo para indicar as provas que a gente vai produzir e precisa reafirmar a todo momento essas provas. Não, a todo momento é um exagero, na verdade. Vai ter essa indicação de provas. Se você perder esse prazo, você não consegue mais naquele processo, em teoria, por uma questão de tempestividade, uma questão temporal, você perde o prazo para produzir aquela prova. Aí, beleza. O correto nesse caso é alegar qualquer tipo de cerceamento de defesa em preliminar de apelação, não é em agravo. O agravo, se vocês forem olhar no artigo 1015, não sei se na verdade é no último inciso, é o 12º inciso, se eu não me engano, que fala a respeito de outros fatos, outras possibilidades escritas em lei. É um pouco abrangente isso, tem que olhar toda a matéria, a legislação, para ver se encaixa em alguma possibilidade de agravo. Mas o rol ali, ele é bem claro do que pode entrar como agravo e do que não pode. Mesmo assim, os advogados cometem esse erro, é um erro grosseiro até. Muito bem. O que é muito comum nessa indicação de provas, portanto? É muito comum o pedido de perícia e de prova testemunhal. Então, o que que significa isso? Significa que o cara tá lá narrando ali, ó. Ó, o caso tá assim, assim, assado, faz uma narrativa breve dos fatos, começa a falar, ó, falta, a parte não comprovou tal coisa, a parte falou isso, mas isso aqui em controvérsia por conta disso, tal, 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 tal. Provas para ele reproduzir. Vai lá. Testemunhas. E arrola o nome de várias testemunhas num rolzinho, certo? Muito bem. O cara vai lá e pede também perícia. O que é o recomendado a se fazer e o que não acontece muitas vezes na prática? Que a perícia tem a preferência de ser realizada na frente da prova desse testemunhal. Por quê? Porque o perito, ele pode até, em caso de ele apresentar todo o seu laudo pericial, ele pode ter que se justificar em algum trecho do laudo em relação a um pedido de uma parte, para em audiência ele justificar exatamente o que está ali no laudo. Às vezes alguma questão contraditória, às vezes algum fato que a parte discorda da averiguação do perito. Só que não existe uma ordem clara a ser seguida pelo CPC. O CPC não coloca uma ordem. Essa ordem pode ser. O juiz tem que dar o entendimento dele do que tem que ser feito primeiro. Até porque o juiz ele pode, da mesma forma que com a perícia, ele pode entender o seguinte: olha, através do que a testemunha fulana falou, ou através do depoimento pessoal do autor, eu estou convicto, né, e não preciso da perícia. Aí a parte pode alegar e tal, só que o juiz ele pode entender que tudo que está no processo não é necessário perícia. E ele deixa isso com a matéria pendente, depois vê. Isso é o certo? Não é o certo. Porque da mesma forma que esse argumento que eu utilizei serve também para não acontecer audiência, que é, em tese, menos técnica do que a prova pericial, tem um outro detalhe. A audiência de julgamento, ela tem como foco principal levar ao encerramento do processo. Tanto é que na própria audiência pode sair sentença. O que acontece normalmente na audiência são dois momentos no final.
Quando encerra toda a parte de oitiva e testemunha, primeiro pessoal, ouvir perito e tudo mais, já abre-se um prazo, normalmente um prazo é de 15 dias, para alegações finais. E aí as partes peticionam no processo as alegações finais. Só que pode acontecer também os debates orais. E esses debates orais podem levar com que o juiz já sentencie o processo. É um pouco incomum? É um pouco incomum, mas acontece. Acontece esse tipo de possibilidade. Às vezes o caso não era tão complexo, não era necessário também tanta produção de prova, o juiz já se convenceu da sua decisão, ele dá na hora a sentença através de debates orais, onde normalmente é muito comum que nos debates orais a parte só reiterar essas alegações anteriores. Nem colocam as questões abordadas na audiência, falam só, olha, eu quero reiterar tudo que eu falei tudo que eu falei no processo, ponto. Simples e objetivo. E o juiz toma a sua decisão. Se, e por esse motivo, na audiência de julgamento, não levar ao encerramento do processo, é possível. A gente vai ver algumas possibilidades de que isso pode acontecer. Só que se é uma coisa muito chata, ela não levar ao encerramento por conta de ter uma perícia a ser averiguada, a ser deferida ou não, a ser ainda realizada ou não. É uma coisa que atrapalha o funcionamento dinâmico do cartório. Só que não é vedada essa possibilidade de acontecer a perícia posterior à oitiva de testemunhas. E daí o laudo sairá depois. É possível, não é impossível isso acontecer, tá? Mas, a fins acadêmicos, é interessante a gente pensar que a prova pericial, em tese, do que ela é, deveria ser feita anteriormente à audiência de julgamento. Por ser por ser mais técnica e por ainda ter a possibilidade de, se for o caso, continuar a audiência de julgamento, ou se não for, a cancelar a própria audiência. E já dá a sentença ali posterior à prova pericial, que vai esclarecer, porque ela é técnica de fato. Essa semana a gente vai ver os problemas que ela tem. Então, muito bem. Já entendemos, então, que essa delimitação das provas, das questões de fato de prova, certo? Elas são delimitadas, às vezes, pelo próprio juízo. E o que é importante ressaltar também, que não é qualquer prova que vai ser produzida nesse momento. Então, tem que haver a especificação das provas, dos fatos controvertidos que necessitam dessa prova. E é necessário a indicação dos meios dessa prova. Como que você, através dessa prova, vai chegar ao que você quer? Como que isso vai garantir que o direito que você está alegando é um fato a ser deferido a você? E, acima de tudo, essa delimitação também leva a uma organização também ao processo, né? Então, essas questões todas estão até, acho que também nos slides do Chacon também, e são questões fundamentais para que a audiência corra da melhor forma. Então, muito bem, muito bem. Já falamos da delimitação das questões de direito. Uma coisa que pode acontecer é a definição do ônus da prova. Veja, tudo que o autor alega, ele tem que comprovar. E o réu tem a função, né, portanto, né, daí nessa ideia, de impugnar as provas, de, às vezes trazer fatos novos, mas principalmente falar que as provas do autor não constituem direito. E em vários casos, né, é possível que haja uma nova definição do ônus probatório. O que isso quer dizer? Digamos que o autor, portanto, já tenha apresentado tudo o que ele precisa e que o fato ali do direito está bem nítido que é do autor. Mas o réu tem provas a produzir para contrariar o direito do autor. O ônus da prova, portanto, vai para o réu. Essa
distribuição de ônus da prova e definição de quem tem que produzir a prova ou não, pode levar a várias possibilidades dentro dessa fase do saneamento. É uma decisão importantíssima que o juiz tem que determinar. Tão importante é que cabe recurso contra essa decisão. O agravo de instrumento, no inciso, se eu não me engano, 11, deixa claro que distribuição de ônus probatório é matéria passível de agravo de instrumento, portanto, é passível de recurso contra a decisão. Muito bem. E aí, finalmente, então, chegamos à designação da audiência de julgamento. Sai um despacho, um despacho assim, uma decisão interlocutória, né, que vai definir o dia da audiência. Se ela vai ser por videoconferência, se ela vai ser se ela vai ser é, presencial ou mista, semi-presencial. Uma parte vai ficar online, outra parte vai ir, né, ao cartório fazer audiência. Isso tudo está dentro dessa decisão, desse despacho, né? E aí, beleza. E você tinha que indicar, se já indicou. Se você tiver que reiterar alguma coisa, reitere. Não pode, depois desse momento, colocar mais provas. A teoria é essa. Só que as partes, elas podem, discordando um pouco da decisão do saneamento, por ter algum esclarecimento, para garantir uma certa clareza e a precisão ao processo, ela pode solicitar algum ajuste. Só que eu gostaria de ressaltar o seguinte: o professor Chacon, ele é um advogado que há muito tempo trabalha com isso e ele é muito sensacional, ele é um gênio dentro da área. Mas, e ele deve concordar comigo nesse sentido, nas aulas dele, deve entender, a grande verdade é que, pós esse despacho designando a audiência de julgamento, é muito difícil o juízo, por exemplo, falar sobre, olha só, esse detalhezinho que você colocou no seu no saneamento tá tá equivocado. É difícil o juiz alterar. É muito difícil, porque agora já estamos indo pro. A gente só, o juiz só está esperando acontecer a audiência agora. Tanto é que, nesse momento, pô, o juiz pode até optar por uma realização de audiência de saneamento. E o que seria essa audiência de saneamento? É a oportunidade de organizar melhor o processo, apresentar uma proposta para, né? Pô, olha só, instrução probatória tem que acontecer dessa forma aqui. Esse caminho aqui vai resolver melhor a lide. Isso aqui a matéria que está pendente de ser analisada. Esse aqui é o fato controvertido. E o juiz poderia até fazer essa audiência de saneamento, só que na prática isso nunca acontece. Isso nunca vai acontecer, aliás. Aliás, se acontecer alguma vez, em algum lugar, em algum momento do seu estágio, da sua carreira, o Chacon, se não me engano, nessa aula ele falou que ele só teve um caso até. Ou nenhum. Agora eu tô em dúvida se ele teve um ou nenhum. É improvável, as partes não querem cooperar nesse sentido, as partes já querem ir para as vias de fato para entender quem vai ganhar o processo na própria audiência mesmo. Muitas vezes a audiência de julgamento é uma audiência que as pessoas são levadas pelas emoções, a testemunha é levada, o advogado é levado, né? Com depoimento pessoal, que é uma possibilidade de produção de prova, que tem sido indicado também lá antes da designação da audiência. Talvez o autor ele demonstre alguma fraqueza, talvez o réu também, talvez seja uma matéria sensível. Então, e os advogados também, nesse sentido de querer ganhar logo a causa, eles não querem essa audiência. Então é muito improvável que ela aconteça. Então, por fim, antes de entrarmos de fato para o que é a audiência de julgamento, após o saneamento, o processo ele fica estabilizado. Vamos ler, já lendo aqui embaixo, né? Limitando a possibilidade de ampliações objetivas ou subjetivas. Essa estabilização visa preservar a ordem processual e preparar o terreno para o seu julgamento.
O que você tinha que indicar no saneamento, você não indicou, agora já é tarde. Após o saneamento, a ideia é estabilizar o processo e limitar a produção de provas, limitar o que vai acontecer, para que já consiga ir de fato para o fim do processo. Ah, mas se alguma coisa pendente, já falei. Matéria de sistema de defesa ela pode acontecer em preliminar de apelação, que vai ser analisado não pela primeira instância, mas por uma instância superior que talvez vai um efeito devolutivo, com a decisão da apelação, retornar os autos à, à primeira instância e, se necessário, talvez a produção de né, que seja necessário ouvir alguma testemunha a mais, se necessário, talvez a designação de perícia, nesse caso. Isso é possível, mas é possível, mas normalmente a primeira instância tem um cuidado, e nesses casos, em analisar essas questões para que não haja. O maior medo do cartório, a coisa que mais deixa o cartório, às vezes, irritado, é um processo que já está definido ele voltar. Isso é uma coisa que acontece, que deveria acontecer pouco, mas quando acontece, gera uma questão para a primeira instância do tipo, pô, caramba, o cara vai. O processo que já era para estar arquivado, era para estar extinto, vai continuar porque o cara lá do tribunal teve que retornou os autos, falou que a gente tem que rever a nossa decisão. Isso é uma merda, isso é uma coisa ruim, desculpa falar, né, merda, mas é uma merda mesmo. Essa questão da organização processual, ela já é um pouco difícil de se fazer. Ela já é difícil de se fazer. E aí, se ficar tendo a possibilidade de cada vez a parte querer produzir mais provas, querer alegar outro fato, vai gerar um caos no processo. Então, isso, pelo 329, inciso 2 do CPC, é uma matéria até superada já, do tipo, não iremos trazer mais esses fatos. E se tiver alguma coisa pendente, vai ser analisado em outro momento. Não cabe agravo. Não cabe agravo nesse tipo de situação. Então, ó, juiz, mas tem tal coisa. Aí o cara vai lá, beleza, fala tal. Não, beleza. Tá pendente tal coisa. Mas não vai ser analisado agora, vai ser analisado em outro momento. Não cabe agravo. Cabe outra coisa. Cabe em preliminar de apelação. Muito bem. Vamos para o que é a audiência de instrução e julgamento. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente viu lá atrás que antes de acontecer a contestação, qualquer coisa assim, na intimação que, e assim, é claro que isso deveria ser a regra, tá, pessoal? Mas muitas vezes o cartório tenta evitar a audiência de conciliação por dois motivos básicos. Isso eu já conversei com diretores, com as pessoas para entenderem o lado também do juízo. Não que isso seja o correto, tá? É a prática. A prática é diferente do que é o correto, do que a corrente doutrinária às vezes pode entender, do que a própria legislação pode entender. A prática, o que acontece? A audiência de conciliação, feita pelo Sejusc, muitas vezes, feita por esses órgãos conciliadores, mediadores, né? Veja, a ideia é, poxa, você já começou o processo. Você, dentro da análise ali, já poderia ter dado um acordo ali, se fosse possível, em relação, não é? A outra parte já não conseguiu. Às vezes, essa audiência de conciliação não vai acontecer. Mas o que a doutrina e o que a própria legislação entende é, a todo momento do processo, se houver possibilidade de conciliação, tente fazer. E a audiência de julgamento, o primeiro rito que é necessário acontecer é a tentativa de uma conciliação entre as partes. Muitas e muitas vezes ela é infrutífera, não acontece nada, ninguém traz provas, o cara só fala assim, olha só, doutor, não temos interesse em conciliação, vamos para a produção oral. Mas assim, é necessário pelo menos uma tentativa do doutor, do juiz, em propor a conciliação, de falar, olha, não é possível a conciliação entre as partes? As partes normalmente falam que não, ó, não tem acordo e segue o baile. Até, até para preservar a ideia lá atrás de que a conciliação que poderia ter acontecido não aconteceu e ela poderia ser resolvida se o doutor estivesse analisando, se tivesse uma figura de um conciliador. Até por isso, ter essa tentativa, talvez a última grande chance, né, de tentar uma conciliação. Vale ressaltar.
A conciliação pode acontecer com o momento, pode acabar a audiência, as partes entrarem com, ó, seguinte, fizemos um acordo, o acordo é assim, assim, assado. É possível isso, mas em relação aos ritos, o próximo rito que vai ser indicado não vai ser esse, provavelmente, vai ser uma ideia de é, apresentar alegações finais, debates orais e aí encerrar o processo. Muito bem. Depois da tentativa prévia de conciliação, vai acontecer a produção de prova oral. A gente vai ver que tem uma sequência a ser seguida que pode ser alterada, né? Via de regra, perito, se for o caso de ouvi-lo. Depoimento pessoal. Depoimento pessoal, isso é uma coisa que eu vejo muito advogado na prática colocar, e eu acho que é de sacanagem. Eu não sei se eles fazem de sacanagem, se eles não sabem, mas eu quase grito para falar. Depoimento pessoal é um requerimento feito para somente ser ouvida a outra parte. O que isso significa? Eu sou o autor. Eu posso pedir o depoimento pessoal do autor? Eu sou advogado do autor? Não. Eu só posso pedir o depoimento pessoal, se eu for advogado do autor, do réu e vice-versa. Lucas, por que que não pode acontecer? Por que que não é, por que isso é vedado em lei? Por que que não, porque eu não posso pedir para o meu autor falar? Por uma premissa dentro do código, dentro do que é o direito civil, básica do seguinte: tudo que o autor tinha para falar, ele apresentou na sua petição inicial. A narrativa dos fatos, a provas. Ah, mas ele não poderia produzir uma prova através da oitiva dele? Em teoria, tudo que ele alegou na inicial é o que ele iria falar em audiência. Não faz sentido ouvi-lo. Tanto é que o depoimento pessoal tem como ideia primordial, uma ideia principal, a ideia de confessar. A outra parte pede o depoimento pessoal para a outra parte, ela pede com o intuito de fazer o outro confessar. Então vamos pensar o seguinte: se tem essa premissa, faz sentido o autor confessar que ele não tem o direito? Não faz. Se a premissa é da ideia de confissão, caramba, por que raios os advogados entendem que. Ah, não, e eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes. O cara fala assim, doutor, não, mas veja bem, eu pedi o depoimento pessoal do autor. Aí o que o cara. Ele manda para vergonhas essas horas, só para deixar claro. O doutor fala assim, não, mas a senhora é advogada do autor? Não sou sim. Então você não pode pedir. E aí a parte fica, nossa, mas não sabia, não sei o que, passa vergonha. Não passa vergonha. Você só pode pedir depoimento pessoal para a outra parte, porque a ideia é de confissão e tudo que você já tinha que alegar, você já alegou durante o processo. Beleza? Isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar claro. Muito bem. Isso é um negócio que me irrita às vezes. E por fim, a última prova a ser produzida ali nessa fase, na parte da audiência e julgamento, é os tipos de testemunhas. No final, eventualmente, pode haver decisão sobre a causa. Mas né, hoje em dia é um pouco até raro, até. Normalmente os juízes entendem que é interessante fazer com que as alegações finais por escrito. Para daí a parte ver com calma, ouvir de novo a testemunha através da gravação, né? Porque tudo que está ali está documentado, está gravado, não é? Então, é necessário nesse momento, é, primordialmente, a produção de provas e, eventualmente, decidir sobre a causa, se for o caso. Muito bem. Como é que funciona, então, a estrutura da audiência de julgamento? É simples até. Você vai ter lá o servidor público. Então, por exemplo, quem faz no meu cartório, a audiência de julgamento, quem faz essa parte aí sou eu, estagiário, vou lá, faço lá a primeira das partes. Falar, doutor fulano, tá presente? Tá presente. E faço toda uma qualificação ali. Então vamos lá. Senhor fulano de tal, 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 idade e tal. Faço tudo isso.
E aí eu faço essa qualificação, esse apregoamento das partes, eu chamo as partes até a, o lugar onde vai acontecer a audiência, e aí esse é o apregoamento. As partes são chamadas para sentar ali na sala, né, da audiência. Tentativa de conciliação que eu já falei, vai ter arguição e produção de prova oral que eu já falei também, né? Então, você já vai ter indicado lá as provas que pretende ouvir, e, portanto, você já vai seguir tudo que eu já falei. Alegações finais, que eu já falei, normalmente, hoje em dia, você tem a preferência feitas por escrito, debates orais são bem raros de acontecer, e sentença. A sentença, muitas vezes o que acontece? Não é proferida no dia, então, né? Se as alegações finais são por escrito e o prazo é de 15 dias, esse prazo ele é sucessivo, em teoria, né? Na teoria, ele é sucessivo. E a sentença que vai sair, portanto, é após as alegações finais. Última possibilidade das partes falarem sobre a audiência, sobre algumas questões ali e reiterar os seus pedidos. Aí vai sair a sentença. Simples assim. Simples assim. Vamos lá. Fazendo, portanto, uma análise um pouco mais precisa sobre a EJ. Então, a conciliação estimada ao máximo, na teoria, sim. Na prática, difícil até. Muitas vezes as causas são valores muito divergentes entre o que as partes alegaram durante o processo, e o juiz pode verificar isso e nem, né, nem seguir o que está escrito aqui ao máximo. Ele só vai falar o que eu falei, na verdade. Mas a teoria, vamos seguir a teoria? Estimulado ao máximo. E aí, se houver conciliação frutífera, uma maravilha. Você extingue o processo, vai ter a resolução do mérito, portanto. Você vai homologar o acordo, o juiz vai homologar esse acordo. E aí a causa vai se encerrar. Então, adimplido o acordo, a parte foi lá, pagou, extinguiu o direito, acabou o processo. Não há de se falar de mais nada. Sob pena também de, se a parte cumpriu o acordo, entrar no cumprimento de sentença. Falar assim, olha, a sentença ou homologação de acordo, tal, a parte tem que pagar tal valor, e a parte não pagou, isso vai gerar multa, e isso aí cabe a cada análise de cada caso. Mas é possível, não é? Então, muito bem, autotutela, então é possível, já entendemos isso. Prova oral. Já falamos que a ordem da oitiva ela é definida pelo que eu falei, certo? Deixa eu só um momentinho, só responder aqui o. Só um minutinho. Prontinho. Muito bem. Perdão. Vamos lá. Que é aquela ordem que eu falei, você vai ter primeiro a oitiva, se for o caso do perito, depois pessoal e depois testemunhas. Muito bem. Alegações finais. Falei aqui de debates orais, né? Uma coisa que eu esqueci de falar e é importante. Dentro das oportunidades das partes, dando a oportunidade para as partes. Desculpa, tem um amigo meu mandando mensagem pra ele, eu tô em aula aqui, e aí ele não sabe, eu tô falando para ele esperar um pouquinho só. Pronto. Perfeito. Perfeito. Pronto. Voltando, vou tentar de novo, né? Nos debates orais, qual que é o tempo? O cara vai ficar falando para sempre? Não. O prazo que o juiz coloca é de 20 minutos. Esse tempo pode se prorrogar por mais 10. Se passar desse tempo, vai se encerrar o depoimento. Depoimento não, perdão. Vai se encerrar a oportunidade para a parte falar. E aí vai abrir a possibilidade para outra parte falar. Certo? Como eu disse, hoje em dia isso é um pouco mais raro. Não há um negócio que os juízes têm optado por fazer. O que mais ocorre é isso aqui: a conversão dos debates orais para a forma escrita. Certo? Bem simplesinho.
Dentre, né? Agora falando sobre a sentença ainda. Já vimos que ela pode ser proferida em audiência, ou pode haver a conversão, né? Então, portanto, se ela não for proferida em audiência, ela pode esperar com as alegações finais e aí esperar sair as alegações finais para depois proferir a sentença. A gente vai analisar depois, ainda nesse semestre, como que é feita a sentença, qual é o prazo para ser feita, né? E aí o que vai ressaltar? Após sustentações orais, o juiz deve proferir a sentença oralmente, mas podendo optar por fazer escrito posteriormente em gabinete em 30 dias. Isso em caso de, de debates orais, concorda comigo? Porque enquanto não chegar às alegações finais, o juiz não vai poder proferir a sentença. Então isso aqui cabe quando há debates orais. Perfeito? Aí, vamos lá. A dúvida que talvez as pessoas podem estar se perguntando. Será que nos debates orais cabe réplica? Réplica no sentido de cabe a parte depois que o autor falou e o réu falou, o autor tem a oportunidade de contestar o que a outra parte falou. Então vejam, eu estou só pesquisando onde é que está a lei, que eu não anotei onde é que estava a lei. É possível, eu não vou achar a lei, tudo bem. É possível que haja um debate de fato. Então, não é que vai ter uma réplica não. Mas vai ter a possibilidade de ambas as partes debaterem sobre a matéria. É raro, tá? Normalmente 20 minutos, 10, acabou. Mas não é verdade a possibilidade das partes discutirem o direito ali. É uma matéria que, digo assim, honestamente, nem sei se vale a pena ficar olhando, é só uma curiosidade. Que essa questão de debate, ela pode acontecer, portanto, não é necessário acontecer uma réplica de fato. Então, então o autor falou, e aí você falou, e vai caber uma réplica, uma tréplica. Não é até uma questão de já durar uma hora em tese, né? Pode durar no máximo uma hora, a questão, né? Por 20 minutos mais 10, 20 minutos mais 10 para cada parte. A necessidade do cara fazer essa reiteração de novo e tal, né? Depois eu vou ver se eu acho o artigo que fala em lei sobre isso. Eu não consegui achar aqui rapidamente. Depois eu dou uma olhadinha. Mas enfim. Por fim, como eu já disse, o registro do ato ele é feito por um servidor responsável, né? Que no caso no meu sou eu, e passa as gravações de áudio e vídeo para garantir a fidelidade dos registros. Ou seja, tudo que antigamente, é até legal falar isso, o servidor público, né, o servidor que tinha que fazer essa esse documento, ele datilografava, né? Lembra aqueles filmes que se tinha nos Estados Unidos na parte do penal? Tinha sempre uma senhorinha escrevendo lá sem parar o que o pai tá falando. Acontece também no direito civil também. Essa datilografia. Nossa, agora é difícil falar a palavra, mas ela escrevia tudo que a parte tava falando. Então ela transcrevia tudo que o réu, o autor, o depoimento pessoal, a testemunha estavam falando de maneira escrita. Hoje em dia é gravado, né? A gravação ela é feita e colocada no processo para as partes poderem rever até a, a oitiva de cada uma das pessoas ali, certo? E aí surge uma coisa interessantíssima, né? Essa audiência ela pode sofrer uma alteração na data? Bom, quais são as possibilidades previstas no artigo 357? A audiência é designada pelo juiz considerando o tempo necessário para a ação de atos prévios. O adiamento pode ocorrer por convenção das partes. Então, ambas as partes, por algum motivo, decidem e colocam isso por escrito no processo, peticionando bonitinho lá.
o interesse em adiar a audiência, a ausência justificar os essenciais ao ato. Então, uma testemunha, né, que vai ser ouvida, ou o autor que vai prestar depoimento pessoal, e ele vai ter que justificar isso também, pode gerar o aditamento e adiar, portanto, né? Ou o perito também, se for o caso, ele tiver que falar sobre o laudo dele não for, né, devidamente intimado, ou se tiver alguma questão por ele não ter vindo, pode haver o aditamento da audiência. Ou atraso justificado por mais de 30 minutos. Isso tudo, né? Tá no 362, na verdade. Foi 357, é outra coisa. Tá no 362. Só que tem um detalhe do parágrafo segundo que tem que ser falado. Se o juiz entender, isso está exatamente assim no parágrafo segundo 362. O juiz poderá dispensar a produção de provas das provas requeridas pela parte cujo advogado defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Se, portanto, o advogado ou defensor público não comparecer em audiência, não é a hipótese de adiar. A ideia é que, na ausência dessas partes, o que vai acontecer é que tudo que a parte pediu, a testemunha, depoimento pessoal, não irá acontecer e, portanto, o processo, digamos que só o réu tinha que comprovar, a parte autora não indicou nenhuma testemunha, só é para ouvir as testemunhas do réu. O réu foi lá e não trouxe, o advogado não estava lá, a testemunha estava lá, mas o advogado não estava. Não vai poder ouvir a testemunha e a prova que seria produzida no dia não irá acontecer e não poderá acontecer mais no processo. Agora, uma coisa importante. E aí o Chacon nem falou das hipóteses que tem da testemunha ser contraditada. Acho que ele fala isso na outra parte dos slides, né, do que eu tenho da outra parte do semestre. Mas tem a possibilidade também, a gente vai ver isso em algum momento, se não tiver nos slides do Chacon, eu vou atrás, vou colocar todas as hipóteses de contraditar a testemunha também. O que significaria isso? Digamos que você arrole como testemunha o seu irmão. Você vai lá, você é o advogado da outra parte. Antes de acontecer a oitiva da testemunha, você interrompe e fala assim: doutor, eu gostaria de contrastar a testemunha. O juiz vai perguntar: qual é o fundamento? Você vai alegar. A testemunha é irmão do autor. O doutor talvez faça algumas perguntas, tipo, você é irmão mesmo? É o irmão próximo? Não sei o que. Tá, 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 tá. Beleza. É irmão, a colher contradita. Não vou ouvir a testemunha. Porque tudo que ela vai falar ali, em tese, não é imparcial, né? Existe um rol que está claro quais são as possibilidades de contratar a testemunha. E, portanto, e se eu não me engano, é interesse na causa, grau de parentesco, inimizade, amizade próxima. Ahn, Acho que são só esses, eu acho. Mas pode ser que eu esteja enganado. Pode ser que eu esteja enganado, né? E também questões por exemplo, o cara tem uma empresa X e ela tem uma parceria com a empresa Y também. Dá-se o interesse na causa nesse sentido também. E entra nessa possibilidade. Então, isso também é outra possibilidade das provas requeridas pela parte não serem produzidas por conta dessa imparcialidade da testemunha. O que fala aqui é, na verdade, uma questão processual, se for ver, né? Questão de procedimento, processual não, questão de procedimento, né? Você não vai poder produzir essa prova porque o advogado não estava presente na audiência.
certo? Ah, mas se o seu advogado estava doente, estava com. Não deu tempo de colocar sobre estabelecimento, cada caso é um caso, mas a regra é essa. Vamos lá. A ausência justificada de uma das partes ou de seu advogado pode ter pressão direta no desenvolvimento da audiência e do processo, incluindo a dispensação das provas requeridas e até confissão em caso de não comparecimento para depoimento pessoal. Isso aqui é importante. Isso aqui gera até sanção. Gera uma possibilidade de multar, por assim dizer, né? De causar uma sanção contra a parte. Depoimento pessoal, que você vai ter lá o requerimento e o juízo emite uma carta e a parte tem ciência de que tem que comparecer em audiência para depoimento pessoal, pode gerar até a confissão dos fatos. Lembra do efeito da revelia? Pois é. A confissão pode acontecer nesse caso do comparecimento. O juiz ele tem que ser um cara com culhão para fazer isso. Tem que ser, porque existem muitas possibilidades do cara não ter ido. Às vezes algum não sabia, né? Ou não poderia prestar seu depoimento, né? Porque estava doente, aconteceu um acidente, ou a esposa morreu, o marido morreu, né? Pode acontecer, mas isso é uma coisa que muda o processo. Pode mudar o processo. E a ausência de uma testemunha intimada pelo juízo também pode levar ao adiamento da audiência. Só que uma audiência, mas quando tiver ausência da testemunha que foi convidada pela parte, aí o papo é outro. Aí o papo é outro. Por quê? Por que é outro? Porque essa testemunha, ela teria a responsabilidade não do juízo. Entende o que eu quero dizer? Se ela for intimada pelo juízo, a punição que essa testemunha vai ter vai ser uma. Também pode sofrer algum tipo de sanção e tal, ela vai ter que justificar por que ela não foi também. Só que quando é de acontece a ausência de uma testemunha convidada pela parte, o que acontece em muitos casos é a preclusão da prova. Ó, não compareceu a testemunha, era por responsabilidade da parte, eu a prova vai se perder. Então o direito da prova você não vai ter mais. Muitos juízes, até juízes que eu falo que é mais bonzinho, olha esse caso e fala: quer saber? Vamos adiar então. Você vai lá, busca saber o que aconteceu e a gente vai adiar a audiência, mas vai ter que comprovar para mim por que que ela não foi. Ah, ela não foi porque não, ela estava dormindo. Não é justificável isso. Isso gera a perda da prova. Infelizmente, vai gerar a perda da prova, né? Porque a responsabilidade nesse caso de levá-la ao cartório, a levá-la ao juízo, era da parte, não era do cartório, não é? Então, a audiência de julgamento é isso, gente. Não tem muito segredo. É um rito processual, um ato processual extremamente importante. O Chacon ele tem uma questão que eu até concordo. A audiência de julgamento, muitas vezes, por ser muitas vezes só oitiva de testemunha, para o processo às vezes é um pouco ruim até. Porque a testemunha ela tem a prerrogativa de poder ter esquecido algum elemento importante, ela pode não ter toda a ciência que ela tenta ter sobre o fato, né? Então, muitas vezes o que eu vejo na prática é muito advogado até questionado, tipo, você sabe que se você não falar aquilo, a verdade, você pode até ser preso, não sei o que, tal, tal, tal. Mas, na verdade, às vezes a parte tá falando o que ela lembra de fato. E às vezes pode ser insuficiente. Então, talvez não seja melhor maneira de produzir prova. Então, um certo cuidado, porque às vezes testemunha já gera um processo. Já vi testemunha, por exemplo, vai falar assim, pô, tá aí. Ela apresentou o que faltava pro processo. E a outra parte ganha. Então, ela ainda tem o seu valor.
mas sabe, não é 100% eficaz, mas ela tem muito valor. Perfeito. Gente, eu só tô querendo ver aqui a parte da, dos debates orais, que eu fiquei aqui na cabeça qual que é o artigo. Deixa eu ver se eu acho. Não sei se eu vou achar, hein? Procurando aqui. Caramba, deixa eu ver. Gente, eu não vou achar, é isso mesmo que você tá me dizendo? Parágrafo 2 do 364. CPC. Será que é esse? Alegações finais. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ahn, Instrução de dar a palavra. O artigo que fala sobre as alegações finais, assim, é o 364, que eu acho que é o que vai servir pra gente, né? Que é até uma questão interessante do seguinte, se vocês pensarem. Nas alegações finais, o autor fala e o réu fala, e aí acaba, vai para sentença do processo. Seguiria essa mesma lógica na prática dos debates orais, na audição de julgamento. Então, fica o 364. Se achar alguma coisa melhorzinha para explicar, até coloca aqui que é o parágrafo segundo. Será que é o 139? Será então? Será que é o 139? Eu tô bobeando aqui muito. Só uma última tentativa, vai. Se não for, aí não era pra ser. Ah, não, mas isso aqui fala em relação Eu lembrei, isso aqui fala em relação a outra coisa, na verdade. Não é bem sobre isso que eu tava querendo. Tudo bem. Fica aí o 364, parágrafo segundo, então, para vocês darem uma olhadinha depois. Mas enfim. Gente, a aula de hoje é isso, né? Para a aula que vem, para a semana que vem, nós já encerramos então toda a parte dos slides do Chacon, né? E a gente vai começar então a parte das provas que podem ser produzidas, o direito de provar, né? Eu vou complementar esses slides ainda. Tem muita coisa, porque o Chacon é impressionante o que esse cara dá de aula por dia, né? O aula do cara tem umas 500 folhas na doutrina, mas, né, para vocês terem uma ideia, eu já tenho aqui em relação a. Ó, pra você ver como são as coisas. O cara tem 102 slides, eu tenho 47 e eu tô me matando para conseguir diminuir bem para conseguir dar aula, né? De fato, né? Então, tô seguindo essa ideia aqui. É um pouco menor, né? São 79 slides a próxima etapa que a gente vai ver. Mas não quer dizer que seria mais fácil. Aliás, eu até ouso dizer que é um pouco mais difícil, né? A próxima parte que virá. Mas isso vai ficar para a próxima aula. A aula de hoje era só isso que eu queria dar. Então, terminamos a fase. A gente está indo agora para a análise do que mais provas que as partes podem produzir, do direito de provar. Depois a gente vai fazer a análise da sentença, do que tem na sentença, sobre o relatório de sentença, sobre o fundamento, sobre a decisão, como é que funciona, quanto tempo que o juiz pode proferir a sentença. A gente viu lá que 30 dias ali, né? Será que é esse prazo mesmo para todos os casos? Como é que funciona? A gente vai ver tudo isso nas próximas aulas. Na próxima aula, acho que eu vou focar só em provas mesmo. E depois a gente vai conseguir conteúdo. Beleza, gente? Para todo mundo que estiver vendo aí, né? Que for ver a aula.
Muito obrigado pela atenção, pela paciência, né? Finalzinho ali, fiquei caçando ali qual que era o trechinho que eu queria pegar para falar para vocês sobre debates orais, mas ficou, acho que claro, em qual situação que eu estava querendo explicar para vocês. E é isso, gente. Uma boa semana aí para você. Se você estiver vendo isso de noite, uma boa noite. Se estiver vendo de manhã, bom dia. Boa tarde, se for de tarde. Se estiver no fim de semana, bom fim de semana. E aí a gente vai. Beleza? Então, beleza. Falou, gente. Até mais.